meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nos estúdios da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Toledo. Esse é o segundo episódio da nossa série de entrevistas, do nosso podcast Entre Amigos e Bíblia. Hoje, em especial, nós estamos gravando esse segundo episódio com uma pessoa muito bacana, muito importante, um grande amigo, que tem servido ao Senhor nesse ministério, nessa igreja, nesse campo. Estamos falando da pessoa do pastor Alceu Cardoso. Pastor Alceu é segundo vice-presidente do nosso campo da Assembleia de Deus em Toledo e também co-pastor aqui na nossa sede. Esse homem de Deus tem uma história incrível para contar para nós hoje a respeito do seu ministério e também falar um pouco a respeito das organizações que envolve todos os trabalhos desse lindo campo. Haja visto de que o nosso campo é um campo muito movimentado, né? O slogan até do nosso campo aqui é Assembleia de Deus Toledo, uma igreja em movimento, e os movimentos aqui não são pequenos, os movimentos são grandes, então por isso precisamos de pessoas competentes e, como diz o nosso pastor presidente, que conheça os caminhos das pedras, né? E esse é o pastor Alceu. Então, pastor Alceu, é um prazer receber você aqui com a gente nesse dia. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Fala com a gente, pastor. Prazer é todo meu, pastor Ismael, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui para juntos nós bater aqui um papo, né, conversar, dialogar e aqui trocar as experiências que nós temos. Uma alegria, pastor. Poxa, para mim é uma alegria imensa, pastor, você estar aqui com a gente, porque eu acredito que esse sonho do podcast, que nasceu já há muitos anos atrás na minha vida, quando eu comecei a ver os podcasts de igreja, eu falei, poxa, é isso que eu quero para a minha vida, né? Que eu quero conversar, eu quero bater papo, quero conhecer história. E quando a gente chegou aqui em Toledo, então houve a oportunidade de a gente começar o projeto. Demorou um pouquinho devido a gente estar pastoreando um pouquinho mais longe da sede, agora pastoreando um pouco mais perto da sede, nos trouxe essa possibilidade. Certo. E com a anuência do pastor, então a gente está aqui. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Essa conversa que vamos ter aqui hoje é uma conversa muito simples, mas muito objetiva, tá? Então eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco a respeito aí da sua vida ministerial, como o senhor chegou até aqui. É uma longa história, né? Eu vim do Paraguai, morei praticamente 18 anos no país do Paraguai. Meus pais são brasileiros, sou brasileiro. Quase que eu nasci no Paraguai, se minha mãe não cruza a fronteira. Então eu sou mato-grossense, nasci em Iguatemi, Mato Grosso do Sul. E dia 20 de novembro de 2005 eu vim definitivamente morar para Toledo. Foi muito rápido a vinda para cá. A gente veio para trabalhar numa empresa própria que meu pai tinha abrido, mas não deu certo. Mas o propósito era a minha vida, porque até então, nesse período lá, eu estava afastado, né? E Deus me trouxe para cá e cheguei a Toledo, aí empurrava minha bicicleta nessas subidas aí, descidas. Sim. E eu não gosto de andar de circular, de ônibus, então era bicicleta, sol e chuva. Morava no Gisele, numa região de Gisele, e ia na Boa Esperança, na igreja. Lá eu me rendi aos pés do Senhor Jesus novamente, fui batizado com o Espírito Santo, também comecei a liderar lá, com quase 2 anos, líder de jovem. Sim. Lá na Boa Esperança, a de Boa Esperança. Resumindo assim, né, a trajetória, porque se for entrar em muito detalhe, a gente vai tomar muito tempo aqui. Mais de um podcast aí. Mais de um podcast, E aí eu fui morar próximo do Panorama, então na igreja do Panorama, saudoso pastor Ismael, que faleceu, pastor Ismael Alves, ele foi meu pastor também. E lá eu congreguei por 2 anos, 1 ano fui líder de jovem. Nesse período eu conheci minha esposa, que é uma outra história, que dá um outro podcast, mas foi assim algo que Deus foi trabalhando na minha vida, né? Nada acontece do dia para a noite. Você vê Paulo, depois do seu encontro com Cristo, há alguns anos, né? Praticamente 14 anos aí que ele foi começar. Então, assim, não estou também me comparando a Paulo, né? Quem sou eu perto de Paulo? Não, sim, né? Tranquilamente. Mas a gente olhando para isso, aí conheci minha esposa, depois me mudei para uma casa que Deus nos deu.
e fui congregar no Jardim Porto Alegre, pastor Geraldo Gonçalves. Na época era vice-presidente do Campo de Toledo, segundo vice. Depois assumiu como primeiro vice, não me falha a memória. E ali eu congreguei 2 anos com ele, depois congreguei na Pioneira por 4 anos e meio, e nesse período que eu estava na Pioneira, houve-se uma necessidade de atender Bom Princípio. Então, quando foi locado o salão para iniciar a igreja como salão, como prédio, eu atendi lá por 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. Né? Sim. Aí tem a sequência, aí o senhor que fala se eu continuo falando. Olha, pastor, na verdade, todos nós que iniciamos um ministério temos uma jornada e parece que, não, isso é óbvio, de que a gente não imagina onde a gente vai chegar, né? Desculpa a indelicadeza, mas qual é a sua idade, pastor? 40. 40 anos. Então veja assim, o senhor é um jovem pastor também, um jovem pastor. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 45, mas esse ministério que hoje, agora a gente está desenvolvendo, nós não imaginávamos que chegaria, né, nesse ponto. Mas assim, pastor, eu acredito que Deus ao longo dos anos foi lhe preparando, lhe moldando, lhe colocando pessoas no caminho para chegar hoje em 2026, uma igreja pujante como é a igreja de Toledo. Nós temos uma pessoa que Toledo pode contar, eu diria assim, porque se tem a bênção do nosso pastor, se tem a doença do nosso pastor, é porque viu que realmente há uma competência, um preparo, e eu sei de que, eu quero que o senhor não seja aqui, como é que eu diria, lisonjeiro, sabe, ficar com vergonha de falar da tua competência sobre isso, porque é importante o senhor falar sobre isso, porque eu acredito que o seu trabalho aqui na nossa sede, o seu trabalho ministerial, que às vezes é visto ali no púlpito apenas por algumas pessoas, na direção de um culto, na condução de um culto, na orientação e tal, mas existe um gigante trabalho de logística por trás que Toledo tem, sim? Sim, isso aí. Então, Deus, como o senhor já disse, vai nos preparando, e eu preciso entrar num detalhe que também não é crítica a ninguém, né? Assisti a fala do nosso pastor presidente, ele é muito sábio acerca disso, mas assim, pastor, uma coisa, até onde eu cheguei, se eu cheguei, como eu disse, não estou criticando ninguém, eu não pedi, não empurrei porta, não forcei barra, sim, sim. Nunca pedi para ser ordenado, para nada, para o ministério, nunca forcei nada, eu sempre acreditei num chamado de Deus, num propósito que Ele tem e no tempo. A Bíblia diz que tudo é um tempo. Sim, então eu acreditei. É fácil esperar? Não é fácil, é difícil você esperar, entender que existe um plano, um tempo, um propósito. Exato. Então eu entendi isso desde muito cedo, desde o princípio, porque quando fui cooperador eu nem esperava que alguém me apresentasse a cooperador. Quando fui a diácono também não esperava, desejava, sonhava, sim, mas ficava aqui dentro. Não precisava ficar. Sim, entende? Sim, então, sim, aí Deus foi preparando essa vinda para a sede. Eu vim morar aqui como caseiro, mudei aqui. Dia 27 de julho de 2018, eu mudei para cá. Foi tudo muito rápido também na época do saudoso pastor Pimenta. Trabalhei 2 anos e meio com ele, no seu falecimento, 14 de dezembro de 2020, não me falha a memória, né? Aí depois o pastor Vicente e a Mariana assumiu e a gente permaneceu. E claro que por trás disso, desse trabalho, existe uma organização, uma correria de eventos e detalhes, né, que a gente se esforça para sempre tentar fazer melhor. Né? A gente se esforça. Então é congressos gerais, é eventos que a igreja promove, Marcha para Jesus e tantas outras coisas. Convenção que nós tivemos aquela vez aqui em Toledo. Isso, nós vamos falar sobre isso aí já. Foi desafiador, mas assim, foi bom aquela experiência que nós tivemos. Parece que nós já estava preparado para a próxima, né? Mas não teve outras ainda aqui em Toledo. Mas assim, dentro da pergunta do senhor aí, se eu não fui assim tão avante, o senhor me pergunte de novo. Tá bom, que o senhor queira ouvir. Tá bom. Mas assim, pastor, eu vou retomar um pouquinho atrás ali. Quando o senhor foi ordenado a pastor, né,
Eu acredito que foi no mesmo ano que eu fui ordenado a pastor, foi em 2020? Em Curitiba. Curitiba, 2020? Foi 21, é isso? não foi? 21? Curitiba, né? Final de 21. Então é isso, nós fomos ordenados no mesmo dia, eu estava lá no campo de Ibaiti, né, na congregação de Japira, se eu não estou enganado, acredito que sim, congregação de Japira, e o senhor aqui em Toledo, né, e fomos ordenados no mesmo ano a pastor. Mas aí eu quero fazer uma pergunta assim, porque o senhor disse que trabalhou com o pastor Pimenta, de saudosa memória, um grande homem de Deus, e chega o pastor Vicente aqui no campo de Toledo. O pastor Vicente, eu conheço ele desde 2007, hoje eu falava com a minha filha a respeito de quantos anos eu conheço o pastor Vicente como pregador, né? Depois eu passei a conhecê-lo como pastor, né? Em Londrina, professor de escola bíblica de obreiros, e por fim, ele é um amigo da minha família, eu passei a ser amigo dele há pouco tempo, mas eu vejo o pastor Vicente assim, diferente. Nós não estamos fazendo aqui nenhuma subserviência, né? Nós não estamos aqui fazendo nenhuma puxação, é apenas fazendo uma ponderação do que é a liderança do pastor Vicente. E com a chegada do pastor Vicente aqui, pastor Alceu, o que mudou na tua história, o que mudou na tua vida ministerial, o que mudou no teu trabalho aqui como um copastor, podemos dizer assim? No período que eu estava aqui anterior, 2 anos e meio, para mim também foi uma escola, um aprendizagem. Então, assim, são duas lideranças com perfis diferentes. Sim. De igual forma, eu tenho o meu, o senhor tem o do senhor e vice-versa. A gente estava num período, né, eu também de adaptação. De igual forma, a gente vai fazendo. Se não ganha parabéns, né, porque não é necessário, mas se tiver fora, você é corrigido, você é orientado, você é alertado. Exato. Então isso é você que tem que ter, entendeu? Tem que ter aquela manobra. Eu digo assim por quê? Porque no tempo do saudoso pastor Pimenta também algumas coisas não eram diferentes. Então eu ia fazendo. Se tivesse dando ruim, eu era chamado a atenção. Sim. Então aí eu falo, não, então é por aqui. Mas assim, não que eu sou o melhor, mas eu sou muito observador, então eu vou observando, se eu vejo que está dando certo, a gente vai prosseguindo. E de igual forma, nessa mudança, foi uma mudança drástica, até porque nós estávamos em pandemia. Então aquilo que estava indo no embalo, ele diminuiu mais ainda. Sim. Ele caiu muito, porque, querendo ou não, o medo, o pânico, a situação pegou todo mundo, a grande maioria. Sim. Não adianta alguém bater no peito e dizer que não teve medo, não teve preocupação com isso, porque foi mundial. Exatamente. Pegou, parei. E aí, com a vinda do pastor Vicente, foi mais um processo, mais um outro processo de adaptação. Sim. Então, assim, eu estava já se acostumando com o perfil, tinha acostumado, aí o pastor Vicente veio, né, com garra, com essa pegada que ele tem de avançar, de acelerar, e para mim isso foi muito importante. Eu vejo como um sinal muito positivo, tanto o período que eu passei com o saudoso, de aprendizagem, e com o pastor Vicente Mariano. Eu vejo que eu sou privilegiado, eu tenho um privilégio de poder ter passado esse tempo, ou estar também nesse período com o pastor Vicente Mariano, que é um grande líder, uma referência para o nosso estado, nosso Brasil. Então, para mim, é uma escola, é uma aula, eu aprendo cada dia que passa, todos os dias. Então, eu imagino assim uma bagagem, uma aprendizagem, que lá na frente, ou no dia a dia, às vezes num determinado momento que a gente entra e sai, visita atendimento, a gente vai tendo essa experiência e consegue conduzir, administrar uma situação com mais facilidade. Então, assim, pastor Vicente Mariano é uma grande liderança, uma referência, e para mim é um privilégio. Eu me sinto privilegiado por Deus de poder estar perto do servo do Senhor, pastor Vicente, como líder, como pastor, como orientador, e a gente entende que isso aí pra gente, pra mim, porque estamos falando, né, de mim. Então, assim, para mim isso soma muito, muito mesmo. Talvez eu não demonstro, talvez eu tenha minhas particularidades também, que eu fico quieto em alguma situação, mas é importante. Para mim, é uma formação, assim, que
Eu nem sonhava que teria isso. Não sonhava que passaria por isso, mas muita experiência. Então, assim, a gente não percebe quando a gente está aqui no ambiente. Sim, mas eu percebo quando eu saio. Ou quando eu vou fazer algum atendimento fora. Sim. Por exemplo, passei por Vila Nova, onde o senhor pastoreou também. Então, quando você vai para um outro ambiente, você puxa aquilo, você vê que você teve um ensinamento, você teve ali uma bagagem, você adquiriu. Isso. Então, eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Vicente Mariano. Eu louvo a Deus pela vida dele, sua casa, sua família, que para mim tem sido grande bênção para o meu ministério, tem construído grandes coisas. Como pessoa, né? Como pessoa, Sim. Deus tem trabalhado na minha vida. Sim. Deus tem moldado, porque nós não somos 100%, todos nós temos as nossas falhas, e graças a Deus, assim, eu tenho esse privilégio, essa oportunidade única que muitos talvez não terão. Olha, pastor, passa para ser bem sincera dizer para o senhor, mais uma vez aqui eu quero ser redundante a você que está nos acompanhando, nos assistindo aqui. Nós estamos falando desse tema pastoral local do nosso presidente, porque o pastor Alceu Cardoso, ele é o vice-presidente, segundo vice-presidente desse campo. O primeiro vice-presidente, pastor Aldino, e que em breve estará também aqui com a gente. É um homem de muitas ocupações, e em breve ele estará aqui com a gente também conversando. Mas aqui não é nenhuma, como eu já disse, quero ser redundante disso, não é subserviência, é apenas uma ponderação daquilo que vemos no dia a dia, na liderança que temos, porque se trata de um campo muito grande. Pastor, hoje nós somos em quantas congregações no campo? Sede mais 30, se não me falha a memória. A sede e mais 30 congregações. Então, pensa que é um campo gigante, com muitos obreiros, de personalidades diferentes, de características diferentes, de tamanhos de igreja diferentes. Então, nós temos um líder que observa da igreja menor à igreja maior. Tá? Então, assim, nosso pastor, ele realmente nos traz uma segurança muito grande, como vocês puderam ver ontem. Inclusive, na entrevista com o pastor, a gente fica até um pouco mais apreensivo e cuidadoso nas palavras que fala, porque tudo que aqui falamos, tudo que aqui nós programamos, respinga diretamente na liderança, respinga diretamente nele. Então, nós precisamos ter uma segurança muito grande. Pastor, dentro desse quadro, então, de ministério que o senhor desenvolve aqui como co-pastor, mas também um grande organizador de eventos. Nós estávamos falando agora há pouco da nossa convenção que aconteceu aqui em Toledo. Eu lembro que fomos todos pegos de surpresa, né? E eu lembro de uma frase que numa reunião de ministério, o pastor falou assim para a gente, né? Para todos que estavam ali na reunião de ministério, assim, falou assim: olha, nós estamos levantando uma equipe que vai liderar isso. E aí citou ali o pastor Aldino, citou o senhor, pastor Alceu, e também o pastor Nixon, né, que estava aqui conosco na época. Inclusive, um grande abraço, pastor Nixon, que está lá em Caldas Novas, né? E demais companheiros que foram compor toda essa equipe, mas a organização estava ali com vocês. Pastor, me fala um pouquinho desse grande desafio aí, pastor. Para mim foi um privilégio e, vamos dizer assim, eu gosto de desafios, né? A gente ser desafiado é importante. Às vezes, dependendo da situação, tem pessoas com desafio ou a situação que dá, ele trava, né? E a gente precisa... O senhor lembra de alguns episódios que tivemos lá? Então, tomar uma decisão. Nós estamos liderando, estamos na equipe, faço parte. Eu me lembro que aí o pastor Aldino ficou com a parte assim da cozinha, que ele conhecia o pessoal. Essa parte lá eu fiquei com a parte da cantina, que era fora plenária. E lá dentro o pastor Nix ficou lá, questão de louvores. Estávamos juntos, porém foi dividido entre nós como liderança e nós tínhamos a nossa equipe. E dentro da questão da cantina, nossa praça de alimentação, melhor dizendo, foi um sucesso. Foi algo que ultrapassou as expectativas. E os primeiros dias foi surgindo os desafios ali, primeiro almoço, primeiro jantar. Quando a gente via, já acabava o almoço, já tinha que encher os freezer tudo para o jantar. Quando chegava o jantar, já tinha que encher para o outro dia os freezer de água, de refrigerante. E a meta nossa era não vender
ou não entregar nenhum produto quente. Sim, tudo sim. frio, gelado, certinho, Gelado. tudo da maneira melhor possível. E a praça de alimentação, nós tínhamos ali as máquinas de café, tinha os salgados, então assim, superou as expectativas, passou dos limites. Sim. Depois nem nós acreditamos o que a gente acabou realizando. Teve um momento que a gente conseguia tirar os vareios. Teve os últimos 2 dias que nós vivemos no vareio, não conseguíamos, então filas, vendendo fichas para refrigerante, pessoas na cantina, tinha gente que não ia almoçar, mas ia para a cantina, então encheu todos os espaços. Chega aquele momento que você tem que respirar e dar uma olhada aqui, não, aqui eu consigo tirar um, botar para cá, não, vou ter que ir lá dos irmãos que estão nas inscrições, trazer mais 2, 3 para me socorrer aqui, porque era aquele momento. Exatamente. E é um momento crucial que você não pode deixar a peteca cair, deixar a coisa desandar, perder o controle, o equilíbrio por causa de alguma coisa. A gente fica agitado, a adrenalina sobe e tal, mas foi algo que me ajudou muito. Como eu disse, eu gosto de desafios. Por exemplo, se surgisse novamente, futuramente, né, com certeza Tá pronto e melhor ainda, né? Nós estaríamos juntos para abraçar essa causa. E aí a gente já tem os pontos que precisava melhorar, pontos que deu certo, pontos que não deu bom, que precisa corrigir. Mas assim, a convenção aqui em Toledo foi maravilhosa, em todas as áreas. Na organização, o pastor Vicente Mariano é muito visionário, então ele chama perto dele os detalhes, né? O checklist ali, ó, tal coisa. Então assim, desde a chegada de alguém, desde a recepção, desde o estacionamento, desde lá dentro do atendimento, tudo. Então assim, Deus tem colocado as mãos e ocorreu de uma forma maravilhosa, foi muito lindo. Pastor, inclusive nós vamos aí em outras reuniões e convenções e tal, e esse povo lembra, né, da nossa convenção, né? Eles lembram. O povo lembra, né? Lembra. E assim, eu vejo que alguns até falam assim, poxa, quando será a próxima convenção lá em Toledo? Porque realmente foi desbravador. Não desmerecendo as demais, obviamente, aqui cada realidade é uma realidade, mas nós tivemos aqui uma convenção que foi acima da média. Eu lembro do tempo de chuva, né? E das orações que foram feitas, né? Para que não chovesse naquele momento, naquele tempo ali. Meu Deus, foi maravilhoso. E isso foi desafiador, né, pastor? Foi muito desafiador, né? Foi desafiador, mas assim, aí mostra a competência do campo, do nosso pastor como líder, porque se ele não tivesse um punho firme, uma liderança firme, como que a gente se espelharia? Exatamente. Não é verdade? Sim. Então assim, a gente foi no rastro. Isso, um braço forte ali, o pastor está indo por aqui, aqui é o caminho, então nós estamos indo por aqui. E eu agradeço a Deus e sempre digo, só não aprende quem não quer, pastor. Exato. Então, quem não quer melhorar, mudar, fazer diferente, fazer melhor, é porque não quer. Sim. Oportunidade tem. Ah, mas eu estou lá fazendo... Ó, pensa só, a equipe de limpeza, pastor Elias, Sim. Jardim Porto Alegre, ele coordenou a equipe de limpeza, eu chamemos ele, falei, pastor, nós precisamos do senhor, a missão é essa. Sabe o que é você passar para a pessoa e você virar as costas e a coisa acontecer? Sim, eu lembro. Isso é importante. Deus, aí o senhor olha, por exemplo, o pastor Vicente Mariano, o tamanho desse campo, sede, não só isso, o Estado, convenção, como segundo vice-presidente da nossa convenção, tantas tarefas. Então, se não tiver pessoas que ele fala, ó, eu preciso que esse copo aqui seja cheio de água, e todo mundo ficar olhando, ninguém ir lá e colocar debaixo da torneira, encher e trazer, não vai acontecer. Então, assim, precisa ter pessoas que desenrolam a situação. E ninguém está aqui para ofuscar a imagem dele. Sim, se a gente faz, se a gente corre, se a gente se dedica, é para a glória de Deus e é para que o nome da igreja, Assembleia de Deus, nosso presidente, né, a gente está fazendo por isso, em prol disso. Então, glorificamos a Deus que nós temos uma boa liderança, nosso pastor, um exemplo em todas as áreas. A gente vê por aí afora tantas coisas e nosso pastor, ele é um exemplo e nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor. Abro aqui um parênteses para fazer referência à terça-feira. As nossas terça-feiras aqui, inúmeras vezes eu vejo o pastor falando, não é congresso, é culto de ensinamento, porque o povo vem para ouvir, o povo vem e sabe que vai ter alimento, espiritualidade, não é
vou usar um linguajar aqui comum, não é batação de lata, né? É algo concreto, real, fidedigno de nós louvarmos a Deus por tudo que ouvimos e aprendemos. Dentre todos esses desafios, pastor, como copastor na sede, né, eu acredito que deve chegar algumas demandas nas suas mãos de aconselhamento, de acolhimento, né, sobre a tutela e a anuência do nosso pastor. Como copastor na sede, daqui a pouquinho nós falaremos sobre a vice-presidência, mas como copastor na sede, pastor, eu acredito que esse é um tema um pouco até mais sensível, porque daí está lidando com pessoas, lidando com características, com situações, com problemas, com acolhimentos. Pastor, me fala um pouquinho sobre essa função tão importante que é o copastor de uma sede tão grande como a nossa. Ela é uma missão nobre, muito importante, essencial, de alguém que esteja ali e entenda o propósito. Por que eu digo isso, pastor? Nós estamos tratando de um assunto aqui e que eu sinto liberdade em dizer. Ser copastor da sede não é igual ser um dirigente de uma congregação titular. Lá ele é titular, então vamos dizer assim, quando eu fui para Vila Nova, por exemplo, resolva seus problemas lá. Eu preciso resolver meus problemas lá. Não posso cada dia estar trazendo problema para o presidente. Aí eu vou demonstrar incapacidade. Sim. Então, eu venho, pastor, não, eu preciso resolver lá. Aquilo que eu não consegui, que for da alçada presidencial, aí eu sei onde recorrer. Exato. Né? Então, assim, e estar como copastor já há alguns anos, para mim, assim, é uma honra, um privilégio poder estar, como eu já disse antes, é uma aprendizagem. Eu estou aprendendo cada dia. E eu vejo, assim, que eu entendo, na verdade, isso, que o pastor da sede é o pastor Vicente Mariano. Ele é o presidente. Eu entendo isso. Tem pessoas que eles querem contato com o pastor Vicente Mariano. Sim. Entendeu? Então, eu entendo tudo isso. Ao longo do tempo a gente foi aprendendo. Claro que a gente também tem uma afinidade com o povo, a gente ama esse povo e se organiza e conversa e atende, recebimento de novos membros, pessoas que vêm para congregar, que nem, por exemplo, domingo mesmo, antes do culto, tem um atendimento de uma família que vem de outro ministério que quer congregar com a gente. Então essa aproximação, sentar, conversar, alinhar cadastro, né, recebimento na Santa Ceia, essas anotações, é tudo eu que organizo para poder auxiliar o meu pastor. Sim. E a gente atende também inúmeras situações, desde visita aos empresários que têm essa disponibilidade, que desejam essa oração na empresa, visita irmãos. Hoje é um desafio, claro que por conta da correria do dia a dia, pessoas trabalham dia e noite, às vezes chega em casa, ele não quer ninguém na casa dele, ele quer descansar. Mas enfim, existe as necessidades, hospitais que eu entro a orar. Então, existem essas necessidades que a gente vai atendendo. Vamos visitar no hospital, daqui a pouco você está indo no aniversário, daqui a pouco você está indo orar por alguém, daqui a pouco você está dentro de uma empresa, daqui a pouco você está aqui atendendo alguém aqui. Né? Hoje, assim, relacionado à organização, como copastor da sede, várias tarefas que a gente desenvolve, algumas outras. Tem, por exemplo, o pastor Márcio Ribeiro, que mudou para auxiliar aqui na sede, algumas são dele. Então a gente está num processo de adaptação com ele. Mas, falando aqui de copastor, eu sei que é um desafio, porque não é igual alguém que está lá na congregação chegar aqui e ele achar que, por exemplo, assim, não, é desse jeito. Não, eu tenho um presidente do meu lado. Exatamente, sim. E jamais eu faria isso. E tenho certeza que a pessoa que tiver que ser o presidente, tiver um auxiliar do lado dele, que querer ofuscar a imagem dele ou ficar se atravessando, que não é o meu papel, eu cuido muito disso, não vai dar certo. Entende? Então, assim, precisa ter um equilíbrio em tudo. Né? Eu estou aqui para auxiliá-lo, ajudá-lo, e a partir do momento que for para mim ser estorvo, vamos dizer assim, meu desejo já está longe, muito longe. Sim. Então, assim, o desejo é ajudar, auxiliar em tudo que for necessário para o bom andamento da obra de Deus. Então, assim,
Eu sou um pouco ansioso, todos nós somos, né? Então eu gosto das coisas também organizada e tal. E, então a gente vai se organizando, se ajustando. Como co-pastor, eu me sinto feliz e grato a Deus pela oportunidade que eu tenho hoje de estar perto dessa liderança que é o pastor Vicente. Já citamos inúmeras vezes aqui o nome dele, mas porque realmente é isso. É isso. Senão não estaria aqui. Isso. Pastor, eu entendo a sua colocação como co-pastor da sede. Inúmeras vezes que nós precisamos, nós lhe recorremos, porque a sua função lhe traz essa autonomia, e volto a dizer, com a anuência do presidente. E esse ano foi um ano específico, extraordinário, muito bom, de que você, melhor dizendo, o senhor chegou aí a segundo vice-presidente do nosso campo. E, poxa, pastor, eu vou falar assim como um pastor de igreja, tá? Eu comecei a pastorear muito menino ainda, né? Meu Deus, foi esse ano, agora em agosto, dia 26 de agosto, farão 20 anos, né? Fora o tempo que eu estive com meu pai, ainda solteiro, eu solteiro, obviamente, junto com o meu pai, vendo todas as situações, e depois eu fui separado ao diaconato aos 21, ao presbitério aos 26, e ali iniciei a nossa jornada pastoral. E quando nós estamos ali diante de um ministério, eu passei por campos pequenos, e esse é o segundo maior campo que eu estou servindo ao Senhor. O outro campo que eu servi como diácono foi em Limeira, por pouco tempo, mas em Limeira, onde o nosso pastor recentemente esteve pregando lá num grande congresso das Irmãs de Oração. E um grande abraço para o meu tio, Jeremias, que é um grande amigo do pastor Vicente desde a adolescência, e que o pastor esteve lá pregando um pujante campo que é Limeira. O que eu quero me referir é o seguinte, é que quando nós estamos ali como um pastor, como um obreiro, nós enxergamos as lideranças da diretoria, e esperamos dessa diretoria, né, um peso, uma transparência, um abraço, uma oração, e isso eu estou falando da minha pessoa como pastor. Agora eu imagino como isso deve ser no geral, né, na membresia, no corpo de obreiro, do presbitério, como é o nosso caso, de uma votação, de entender de que aquela pessoa, naquele momento, foi por Deus colocada ali, né? E esperar que esse líder, vou colocar aspas aqui na palavra, nesse tempo, como segundo vice-presidente, todo o nosso campo, todos os nossos obreiros, olhar para essa figura, olhar para esse personagem e encontrar nele homem de Deus, encontrar nele humildade, encontrar nele competência, encontrar nele uma dedicação, encontrar nele também, eu estou tentando encontrar palavras aqui que se encaixem nesse perfil, porque são muito importantes, porque infelizmente nós vemos N obreiros que chegaram a esse cargo e que não fazem jus a esse cargo, sabe? Essa é a grande preocupação ministerial como um todo. Nós somos uma instituição de quase 35 milhões de assembleanos no Brasil, e de que recebemos críticas das mais variadas formas, né? Mas então vamos falar do nosso mundo aqui, da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso templo, do nosso campo. Eu acredito que deve passar centenas, se não milhares de coisas pela cabeça do senhor com esse cargo que chegou até o senhor, direcionado por Deus, confiado pelos obreiros. Pastor, me fala um pouquinho disso. Eu entendo, mais uma vez, que é uma oportunidade que Deus me dá
Até porque quando surgiu a oportunidade, eu, no primeiro ano, não tive a iniciativa de colocar meu nome à apreciação. Fiquei recuei, meio pensando, não, se eu tomar essa decisão, será que aquele negócio assim, e passou. Aí na sequência a gente seguiu trabalhando de igual forma, né, e orando, e quando teve a oportunidade eu coloquei a apreciação. E aconteceu, e de igual forma como aconteceu, pela misericórdia de Deus, eu faço parte hoje dessa diretoria da Assembleia de Deus em Toledo, que é uma honra estar nessa diretoria. Também, para mim, como pessoa, eu não deixei alterar nada. Sim. É honroso? É. Sim. Você está em posição de destaque? Sim. Você sai, depende do lugar que você vai, você é mencionado como tal? Sim. Mas o mais importante é não deixar isso... A essência não mudou, né? Não mudou. Não deixar isso subir para a cabeça e você estragar tudo que você construiu por causa de um pequeno cargo. Ou de um cargo que você subiu a mais, ou teve a mais, uma oportunidade. Talvez a palavra pequeno cargo não seria adequada eu colocar aqui. Mas você vê que é a mão de Deus. Porque daí eu volto lá atrás. Da onde eu saí. Do país que eu vim. Da onde Deus me tirou. Nunca eu sonhava, quando eu saí, que eu chegaria. Mas quando as coisas começam caminhando, você começa a ter uma visão, um direcionamento. Também eu não fico falando para todo mundo. Sim. Entendeu? Então assim, a gente vai orando e pedindo a Deus e falando, Deus, a sua vontade. E eu tenho um lema que eu carrego comigo, que eu digo assim, pastor, eu não quero nada do que não é para mim, que Deus tem para mim. Nada. Nada. Mas tudo que Deus tem, eu vou me esforçar a fazer minha parte para chegar. Por quê? Porque se eu forçar uma coisa que não é, ou que não é o tempo, o senhor sabe o que vai acontecer. Não vai ter base, não vai ter sustentabilidade. Então vai ter decepções, vai ter frustrações e corre o risco de até uma frustração ministerial, igual a gente vê por aí, e a pessoa desanima. Olha, até triste, doloroso dizer, até porque não falar de pessoas que desviaram da fé por conta de ter uma situação semelhante e não ter aquele equilíbrio e as coisas se trazerem, em vez de ser bênção, trazer uma situação desgastante, né? E desgastante ao ponto de respingar na família, né, pastor? Exato. A família é o primeiro alvo. Sim. A família é o primeiro alvo. Então, se você está bem, a família está bem. Se acontece alguma coisa semelhante, como já citamos, não tem como a família não saber, porque você não estará bem, a família vai passar a ver que você não está bem. Então, a gente agradece a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado. Não tenho pretensão de prejudicar ninguém, minha missão não é essa. Não. Sim. Eu, se não for para me ajudar, eu prefiro cair fora. Sentar, né? Prefiro sentar, me ausentar. Sim. E se hoje Deus me dá essa oportunidade, que eu me lembro das primeiras reuniões como cooperador, que eu vinha, me sentava na sede e ouvia o pessoal da mesa diretora. Nunca falei para ninguém. Ficava entre eu e Deus. Então, eu via, honrava eles, né? Honro até hoje essas pessoas que hoje fazem também parte da diretoria, mas eu digo assim, eu me lembro da minha trajetória. Então, assim, não precisei empurrar ninguém, esbarrar em ninguém, não precisei pisar no pescoço de ninguém, não precisei prejudicar ninguém para estar onde eu estou. Isso eu tenho consciência limpa. Como dizem por aí, é Deus purinho. Deus purinho. Essa é uma convicção que eu tenho, que é Deus purinho, e eu não tenho um pingo de dúvida, não tenho uma vírgula de dúvida, é Deus, e se resume em Deus e Deus. Pastor, nós estamos caminhando aqui para o encerramento daqui a pouquinho, mas ainda tem dois ministérios que eu gostaria de citar aqui a respeito da tua pessoa. Um deles é esse ministério da organização de grandes eventos, tá? Recentemente nós tivemos a Marcha para Jesus aqui em Toledo. A Marcha para Jesus em Toledo já é um marco histórico da cidade, já tem até o dia, né?
foi homologado pela prefeitura. A Igreja Assembleia de Deus em Toledo, na sua totalidade, abraça essa causa, né? Ora, divulga, trabalha, vai atrás, mas precisamos de uma liderança que organize isso. E na sua gestão como co-pastor da sede, já desde quando eu cheguei aqui em Toledo, o senhor estava na Vila Nova, mas já tinha esse empenho, essa desenvoltura. E esse ano, como todos os outros, são desafiadores também para uma organização dessa magnitude, né? Como diz o pastor Jonas, né? Dessa magnitude, né? Mas assim, pastor, me fala um pouquinho sobre esse ano, dos teus desafios, dos bastidores, um pouquinho daquilo que o senhor pode falar dos bastidores, porque talvez seja uma curiosidade de alguém, sabe? Inclusive minha, eu tenho muita curiosidade a respeito disso, porque eu vejo o caminhão de som ali rodando pela rua, mas eu vejo ali pessoas lá em cima que estão dando a cara a tapa, estão lutando, né, com uma armadura gigante ali. Porém, existe um bastidor, existe toda uma preparação. Quanto tempo isso dura? Como é que o senhor lida com essa pressão tão grande, pastor? Me diz aí. Então, nós estamos na 4ª edição, agora 2027 será a 5ª edição organizada pela Igreja Assembleia de Deus. Como o senhor já mencionou, a Igreja Assembleia de Deus ela abraça assim, essa causa, ela é a instituição organizadora. Então, para tudo tem que ter alguém que organize. Então, a Assembleia de Deus, através do nosso presidente, pastor Vicente Mariano, diretor da marcha, abaixo dele ele instituiu eu e mais os companheiros como coordenadores, para que pudesse correr atrás dos pequenos e os grandes detalhes. Então, se a gente for analisar aqui cada tintim por tintim, como dizem, nós vamos levar um tempo maior aqui. Mas a marcha, por exemplo, terminou essa, a gente já tem uma reunião programada para sexta-feira aqui, para uma sexta-feira próxima, né? A sexta-feira. Para quê? Para já dar um start, Marcha para Jesus 2027. Por quê? Porque dali já começa alguma coisa. Porque precisa. Quanto mais antes começa a se organizar, mais próximo que chegarmos, vai estar mais como que eu vou dizer assim, mais compacta ali toda essa organização, a expectativa de pessoas. Então a gente usou todos os meios que a gente podia. Então, desde patrocinadores, apoiadores, nós colocamos na cidade 20 outdoor divulgando essa marcha, confeccionamos bandeiras, rede social, camisetas. Então, assim, tudo é um desafio. Como que você vai fazer camiseta? Mas quantos que eu vou vender? Quantos que eu tenho que fazer? Meu Deus, imagina. Entendeu? Então, faço X, vende Y, não sei. Então, algo você tem que, nos últimos dias, caminhando de perto, tem que estar próximo daquilo ali. Mas a gente atingiu, só esse ano, mais de umas 500 camisetas vendidas. Porque é o mesmo tema, há 4 anos praticamente, é a mesma camiseta. Eu pensei que nós não venderíamos 200 camisetas. Sim, mas... porque tem... desculpa te interromper, pastor. Porque assim, eu, por exemplo, não comprei camiseta esse ano porque a minha camiseta do ano passado ainda estava nova, servia. Sim. Mas vender 500 camisetas, mesmo sabendo que uma boa parte dos irmãos tem camiseta, é desafiador também, né? É desafiador. Lembrando que essas camisetas, todo o recurso dela é investido na marcha. Então a marcha não tem um recurso da prefeitura, do governo, a princípio não. Então nós contamos com apoiadores, patrocinadores, pessoas que entenderam a missão, pessoas que abraçaram a causa. Nós tivemos um investimento aí de R$50 mil nessa marcha. 50 mil reais. 50 mil reais. Então nós não estamos falando de um valor pequeno e também não saiu da prefeitura nem do governo, saiu de quem? Saiu dos empresários, apoiadores, camisetas, patrocinadores, parceiros que nos ajudaram apoiando para que esse projeto fosse avante. Mas se eles não dessem, não sairia? Ia sair do mesmo jeito, porque Sim. A missão da igreja, né, sair Sim. pelas ruas, orar por Toledo, abençoar Toledo, e é um grande desafio a gente se organizar com tudo isso aí, com
com todos os detalhes, depois programação, você tem uma logística para isso, você tem um trajeto para fazer, e sem contar o clima, né? Que estava propício para a chuva, mas Deus ouviu as nossas orações e cerrou as chuvas e a gente conseguiu iniciar, caminhar, orar, chegar até o lago, encerrar, e aquele desejo no coração realizado, e poder dizer assim, missão cumprida, graças a Deus, e pensar no próximo ano como será, né? Eu lembro de ter chegado em casa no sábado à noite, né? E sábado para mim foi um dia bastante cansativo, exaustivo. Eu tenho um problema sério no joelho, mas caminhei a marcha toda. E eu cheguei em casa e eu comentando com meu filho, com a família ali, falando, poxa, é mais um desafio gigante que foi vencido, né? Por hoje. Amanhã começa de novo, né? Amanhã começa de novo. E aí, pastor, é louvável o que vocês fazem. Jefferson, né? Josimar Lira, Pastor Fábio, né? Genilson. Sim, Genilson. Tem toda uma grande equipe por trás disso. Tem os anônimos, né? Os anônimos. Exato. Né? E assim, é tão lindo, né, ver ali o Almadit, Uniadit, MI, Coadit, depois bandeiras de todas as congregações. As igrejas também, dos outros ministérios, a AME, né, parceiros. Exato. Aqui é uma marcha assim, aberta a todo o público, o Evangélico de Toledo, e a gente viu que esse ano todos abraçaram a causa, porque é uma causa nobre e é em favor do nosso município, né? Não é para a Assembleia de Deus. Sim, exatamente. Inclusive aqui a gente deixa o nosso abraço, o nosso carinho, nossa saudação aos pastores da AME e a todos os pastores que se envolveram nesse projeto da marcha, pastor. Né? Fazer menção, né, desses nobres companheiros, das reuniões que foram feitas, acredito que foram várias reuniões, e o nosso diretor, né, o pastor Vicente, cobrando sempre, né? E é assim, se não cobra também, é aquele ditado, se o gato deita, o rato faz a festa, né? Exatamente. Então, mas assim, graças a Deus a gente tem ali uma liderança que está perto, que cobra, mas cobra da maneira que é louvável para que o trabalho seja desenvolvido. Pastor, nós estamos aqui com o último tema que eu gostaria de conversar com o senhor, e esse é um pouco mais pessoal, tá? Pastor ao seu pai, pastor ao seu esposo, pastor ao seu família, porque as pessoas nos veem, eu vou colocar aspas novamente nessas palavras, porque eu temo muito pelas palavras que saem da minha boca, porque eu tenho um cuidado muito grande quanto a isso, mas assim, muitas pessoas nos veem como super-herói, ou nos vê como uma obrigação de santidade extrema, enfim, mas por trás disso tudo, desse obreiro, desse ministério, desse ministro, dessa vocação ministerial, ou desse tempo de segundo vice-presidente, de co-pastor, de organizador, mas existe um pai, existe um esposo, existe um homem que tem as suas obrigações como família, né? Que tem o seu dia, o seu dia a dia a ser cumprido. Como é o pastor como é o Alceu Cardoso? Em primeiro lugar, nós temos que atender o nosso primeiro ministério, né? Que é a família. Então, se eu não conseguir atender minha família, eu não vou conseguir atender as demais. Família, ela sim é uma prioridade também para nós. Eu já tenho 2 filhos, tenho o Natan que vai fazer 14 anos, o Arthur vai fazer 5 anos, ambos dia 12 de novembro, todos os 2 fazem no mesmo dia. E a minha esposa, que me apoia, que entendeu o chamado, que entendeu o propósito, ela não atrapalha, vamos dizer assim, mas ela sempre dá todo apoio, todo carinho, orientadora, né? Sempre está nos ajudando. A gente sempre conversa bastante, falamos a respeito de família, de projetos, do ministério, da igreja, de desafios. Então ela vive isso também.
Então a minha esposa, ela vive isso também, e eu preciso registrar aqui minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa. Da forma que aconteceu, que nós se conhecemos, que Deus preparou, como eu disse, dar um outro podcast, quem sabe para jovens, né, ter uma experiência, mas assim, eu preciso agradecer a Deus pela vida da minha esposa. E meus filhos, tem a correria, pastor, leva na escola, busca da escola, atende, a esposa tem as necessidades dela igual as demais tem. Então assim, nós somos humanos, somos normais, somos de carne e osso, cansamos, às vezes fadigamos um pouco, somos normais, somos seres humanos normais. Como o senhor disse, de longe as pessoas às vezes têm os dois lados, né? Alguém te vê como herói, tem o outro lado também. O vilão. Então vamos caminhar por essa visão. Às vezes você atende pessoas, atende famílias, você precisa só ouvir elas. Você ouviu elas, deu um conselho, orou, resolve aquela situação, passa aquela barreira. Mas tem momento que você também não está bem. Entendeu? Sim. Tem momento que você... Tem dia que Sim. você não está como você gostaria de estar. Exato. Pastor. E eu vejo que também, qualquer um, posso citar aqui o nome do nosso presidente de novo, ele também tem os momentos dele, o senhor, todos nós. Mas também nós não precisamos colocar uma máscara e dizer que eu sou o que eu não sou. Não, jamais. Mas a gente precisa ter um padrão, uma postura como líder. Como líder nós precisamos ter uma postura. E graças a Deus, assim, Deus tem nos ajudado, tem dado graça, sabedoria. Minha casa é uma benção, meu lar é um lugar de paz. Então, quando está encerrando as atividades do dia, eu desejo ir para casa, né? Não é aquela situação que não vejo a hora de sair de casa, não. A gente vai, faz um café à tarde, toma um café, conversa, busca as crianças, aquela correria. O Natão mais velho é muito ocupado nas atividades da igreja. Quase todo dia ele vem para cá, é aula de violino, de flauta, é aula de teclado, e encontro dos adolescentes e tudo vai. Então ele é bem envolvido, graças a Deus, a gente sempre esforça para isso, para que no amanhã depois ele também possa se desenvolver. Mas eu agradeço a Deus pela família que tenho. Os desafios ele aparece para todos, não só para você que me assiste, mas ele aparece para todos nós, para mim, para todos nós temos desafios. E os desafios ou as dificuldades que surgem não são para que nós venhamos fugir dele, é para ser encarado e resolvido. Se eu fugir de um problema aqui, lá para o Paraguai, vamos dizer assim, o problema vai aparecer lá também. Então as dificuldades que existem é para serem encaradas, enfrentadas e resolvidas, solucionadas. Então dentro de um lar, de uma família, de uma casa, tem várias obrigações, né? Várias obrigações. Então, Sim. nós precisamos cumpri-la. Precisamos ser exemplo. Precisamos não ser crente só aqui no púlpito com o microfone na mão, mas lá dentro de casa. Precisamos dar exemplo aqui, mas lá também. Nossos filhos precisam olhar para nós e não querer igual aquele... Já tem uma história que dizem do pastor que foi visitar o membro e o filho queria que o pai dele morasse na igreja. Na igreja ele era bom. Sim, então assim, a gente tem os momentos de correção dos filhos? Claro, quem que não tem? Exato. Todos têm. Mas nós sempre caminhamos pelo caminho que nos vai trazer ali a paz, a harmonia e orientação, conselho. E eu preciso agradecer a Deus pela família que tem, é um presente de Deus. Pastor, que maravilha poder ter te ouvido aqui nesse dia. Nós temos apenas palavras de agradecimento pelo seu tempo, e hoje eu sei de grandes atividades que o senhor deveria estar fazendo pela manhã, o seu trabalho, o seu desenvolvimento aqui como copastor, e nos deu esse privilégio de gravar conosco nesse dia. Nós já estamos caminhando aí para 1 hora de gravação. Então eu fico muito grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor disponibilizou a nós para estar aqui nesse segundo episódio, nesse neném que está nascendo aqui na nossa sede.
E muito obrigado, pastor. É de coração. O meu desejo é que o senhor obtenha ainda muito mais sucesso na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida como um todo, tá? Esse é o desejo do meu coração, pastor Ismael e família. Amém. Que Deus lhe abençoe abundantemente. A palavra que eu tenho para dizer aqui para o senhor como bastidor, como quem enxerga, como quem vê, e que já foi pastoreado por N pastores e que já foi auxiliar também de alguns pastores. Então, o que eu tenho para dizer para o senhor é assim: parabéns pelo trabalho que o senhor faz, pelo trabalho que o senhor desenvolve, da maneira como o senhor desenvolve, a transparência, a cordialidade, o respeito, tudo isso faz com que ainda brilhe mais o nome de Cristo, sobre a tua vida. Amém. Tá? Digo isso de todo o coração. Como disse João Batista, que o Alceu desapareça e que apareça Cristo, né? Mas na tua pessoa brilha Cristo. É algo que nós vemos, tá? Eu falo isso com muito carinho, porque eu já estive em outros locais, já estive em outros campos, já participei de outros campos. Então, Deus me trouxe para Toledo e eu sou grato a Deus por ter um copastor, ter um segundo vice-presidente do seu nível. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Quero que o senhor faça as suas considerações finais, pastor. Eu que agradeço, pastor. Toda a honra, toda a glória seja dado a Jesus, nosso Deus, e somente a Ele tributo louvor, gratidão por tudo. Agradeço a Deus pela amizade também do senhor, pastor Ismael Andrade, que está aqui na coordenação desse projeto que está se nascendo. Desejo também que Deus lhe abençoe, Deus providencie tudo aquilo que o senhor esteja correndo atrás nesse momento, para que isso Amém. Aqui melhore cada dia mais e mais. Amém. E as minhas orações é que Deus lhe use aqui nesse local, cada dia, que pessoas que se assentem aqui possam honrar o nome do Senhor Jesus em primeiro lugar, como a gente já tem Amém. Acompanhado. Que Deus continue dando força e graça, porque é um desafio também. Sim. Não é simplesmente vir aqui montar um estúdio e... Não. Né? É desafiador. Mas que Deus lhe abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Nenhum momento aqui, qualquer coisa que eu disse aqui, eu quis falar para me gloriar. Quero deixar isso registrado. Tudo é para a glória de Jesus, do nosso Deus. Então, quem me Amém. Conhece sabe o que eu estou falando. Então, assim, Deus seja glorificado. E que a presença dEle, a glória dEle, possa ser abundantemente derramado nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que vão acompanhar esse momento tão especial. Amém, pastor. Muito obrigado. Me direciono agora a você, meu irmão, amigo, companheiro que está do outro lado nos assistindo. Que Deus possa lhe abençoar abundantemente. Peço que você se inscreva no canal da igreja, que você compartilhe esse vídeo, que você mande esse vídeo para mais pessoas, para que a edificação das pessoas cada dia mais. E eu quero deixar um recado muito exclusivo aqui para você, meu irmão, meu amigo, meu companheiro aqui da Assembleia de Deus em Toledo, da cidade de Toledo e também de fora, que de alguma forma você queira nos ajudar, patrocinar esse programa, para que a gente possa ter mais qualidade, para que a gente possa ter mais uma melhor entrega para você. Tá? E entenda de que nós estamos iniciando o nosso projeto aqui e que nós precisamos ainda de muitas coisas. Tá bom? Menciono aqui com muito carinho o nome do presbítero irmão Osiel Terra, que já nos ajudou, que já estendeu a sua mão. Também o evangelista Jonatas Cavaleiro, que também nos ajudou, que estendeu as suas mãos. Temos mais um irmão que pediu anonimato, nos ajudou, mas pediu para que nós não falássemos o nome.
porque entende que semeou no reino e não precisa aparecer. Esses outros também não precisam aparecer, mas de forma que eles, através da empresa deles, eles também puderam contribuir com um pouquinho para que esse projeto iniciasse, né? O nosso sonho era que iniciasse um pouco antes, mas estamos aí. Então eu peço, se você deseja participar desse programa através da sua contribuição, nos procure para que Deus possa nos abençoar aqui através da sua oferta, da sua generosidade, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tenham todos um excelente final de semana, que Deus possa enriquecê-lo em graça, saúde e vitória. E fique atento aí que os próximos episódios serão maravilhosos. Nós temos aí para a semana que vem o pastor Fábio Leal, que é o coordenador da UMADIT, e também o Josimar, que estará falando do congresso da UMADIT, que acontecerá agora em agosto. Estará pregando aqui o pastor Renan Lopes, e se correr tudo bem, nós estaremos também entrevistando o pastor Renan Lopes aqui no nosso estúdio. Mas para a semana que vem nós temos aí já agendado algumas entrevistas, e fique atento para que Deus possa abençoar a sua vida através desse programa. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre, e como nós sempre dizemos aqui na nossa Assembleia de Deus em Toledo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ouço o som de muitas águas, tempestade vem, mas não me assusta. Tanta força aqui dentro.